Fala pessoal, passando para trazer uma mensagem importante que a palavra diz, né, que todas as palavras elas não voltam vazias e essa aqui certamente ela não vai voltar vazia. E hoje a minha mensagem é para trazer liberdade. A sexta-feira ela é santa porque a sexta-feira ela trouxe liberdade. A sexta-feira santa ela tirou todo o jugo de escravidão através da morte de Jesus. E é importante levantar isso e deixar claro, trazer clareza. O que falta para as pessoas são clareza. Mas à medida que pessoas aparecem para poder trazer clareza, essa escuridão ela vai se afastando. E Jesus ele morreu para trazer liberdade para você. E aí hoje é uma mensagem que vai te trazer liberdade. É uma mensagem que vai te tirar do jugo da escravidão. As pessoas elas se sentem dependentes. E aqui eu vou falar para você que a dependência seja religiosa, a dependência seja material, a dependência seja de vícios, a dependência seja de qualquer coisa que você entender. Para poder esclarecer isso, eu vou trazer um fato. Aconteceu há poucos dias, mas é interessante para você entender. É interessante para você, para trazer clareza, para trazer libertação. Esses dias tinha uma pessoa que estava com um filho doente, e aí eles fizeram inúmeras possibilidades, tentaram várias coisas e não conseguia fazer com que a criança restabelecesse a saúde. E aí o que foi que aconteceu? A ideia era levar a criança para uma rezadeira, um líder religioso, enfim. Só que as pessoas não entendem de um detalhe importante. A partir do momento que Deus entregou o seu filho para que as pessoas pudessem ser filhos também, ele deu total poder para qualquer um de nós. Presta atenção, ele deu total poder para qualquer um de nós, desde que esse qualquer um deixe de ser qualquer um e se torne filho. A própria palavra na Bíblia tem escrito que Jesus era filho unigênito, ele era o único filho, e depois da sua morte ele se tornou o primogênito, que é o primeiro de muitos. E aí quando você entende que você também é filho e que você acessou o poder através do Espírito Santo, aí você, numa linguagem mais coloquial aqui, você zerou o game, você entende o porquê você está aqui. E uma das mensagens que Deus coloca pra gente é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas o Evangelho é a própria libertação. A partir do momento que você tem acesso à palavra, que você lê e você consegue jogar isso para as outras pessoas, você consegue entregar isso para as outras pessoas, você está indo por todo mundo e pregando o Evangelho. Essa aqui é uma ferramenta de pregar o Evangelho. E hoje as pessoas elas tendem a fazer dicotomia, elas tendem a repartir em lado A, em lado B. Você pode perceber que na maioria das situações as pessoas repartem um lado e o outro. E Cristo ele morreu, não foi para o católico, e Cristo morreu não foi para o protestante, não foi para o evangélico. E Cristo ele morreu por você. E quando a gente se coloca na situação de filho, a gente se coloca também na situação de seguidor. Você é um seguidor de Cristo. Quem é cristão segue a Cristo. Isso é um cristianismo. E é interessante para poder frisar bem e fazer com que você entenda, Jesus ele foi crucificado na hora nona, mais ou menos aí às 9 horas. E aí por volta de meio-dia, o céu se encheu de trevas, ficou escuro, e por volta das 15 horas foi onde ele entregou o Espírito. E no momento da entrega do Espírito, no momento da consumação, o véu foi rasgado. E o que significa sendo um véu rasgado?
Significa que a época, na cultura judaica, existia dentro do local o Santo dos Santos. Existia um véu onde separava o Santo dos Santos, e esse acesso era liberado apenas a figura, o líder religioso. E quando Jesus entrega o Espírito, o véu foi rasgado de ponta a ponta. Significa que esse acesso você tem. Esse acesso todos nós temos. Qualquer um de nós temos. Desde que qualquer um deixe de ser qualquer um. Então, a sexta-feira, eu poderia chamar a sexta-feira da liberdade. Não de sexta-feira santa, sexta-feira separada, mas a sexta-feira da liberdade. E essa liberdade foi que Deus nos deu para a gente poder entregar de acordo com aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. É importante salientar também que você ter liberdade não é fazer aquilo que você quer, mas é fazer aquilo que Deus quer para você. E aí, para você fazer aquilo que Deus quer para você, você precisa ter acesso, você precisa ter comunhão, você precisa estar junto. Ter liberdade não é fazer aquilo que a sua cabeça aponta. Ter liberdade é fazer aquilo que o seu coração aponta. Essa é a grande diferença. E para você ter liberdade, para você fazer aquilo que está escrito, você precisa estar em comunhão. Que essa sexta-feira seja diferente de todas as sextas-feiras que passaram, e que daqui para frente você não tenha só a Semana Santa, mas que toda semana e todo dia seja santo. Que você seja livre para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E aqui eu quero encerrar o vídeo tomando a liberdade e fazendo uma oração para você, para sua família, para todos nós. E aí, se você se sentir à vontade, você pode fechar os olhos e respirar. Enche todo o pulmão, solta o ar. Enche todo o pulmão, solta o ar. E a gente inicia assim, ó. Pai, a Ti rendo graças pela Tua liberdade, pela aquilo que Tu colocou no coração, no nosso coração, no coração de cada um de nós, que a gente consiga entender o verdadeiro sentido da morte de Jesus, que a gente consiga viver o verdadeiro sentido da morte de Jesus, que a gente consiga ter liberdade para fazer aquilo que a gente entende, que aquilo que é colocado no nosso coração. Que o Senhor possa abençoar a nossa família, que o Senhor possa abençoar os nossos filhos, que o Senhor possa abençoar o nosso caminho, e que a palavra que é posta na nossa boca, a gente consiga ir por todo mundo e pregar aquilo que Tu colocou no nosso coração. Obrigado por essa sexta-feira, obrigado por ser santo também. Nós somos separados. O Evangelho e o cristianismo, ele é para todos. São muitos escolhidos, são muitos chamados, poucos escolhidos. E que a gente consiga exercer a nossa liberdade de ser escolhido e levar a Tua palavra para outras pessoas que também serão ou foram escolhidas já. O final já está escrito, então Tu sabe de todas as coisas, Pai. E que essa revelação venha também para o nosso coração. Eu Te agradeço infinitamente, em nome de Jesus. Amém. Que essa liberdade ela venha atingir a todos, que esse vídeo aí atinja o coração desses escolhidos, que a gente consiga fazer a partir de hoje, toda Semana Santa, toda sexta-feira ou todo o dia santo. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto, valeu.